Neemias 3. Então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e lhe assentaram os batentes. Consagraram-na até a torre do Sem, até a torre de Enanel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao lado destes edificou Zacur, o filho de Enri. Os filhos de Asenaa edificaram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram os batentes, com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado fez os reparos Meremote, filho de Urias, filho de Acos, ao seu lado Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao seu lado Zadoque, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço ao serviço do Senhor. Joiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. Junto deles fizeram os reparos Melatias, o Gibeonita, e Jadô, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado Ziel, filho de Araías, um dos ourives, ao lado dele Ananias, um dos perfumistas, e fortificaram Jerusalém até o muro largo. Ao seu lado fez os reparos Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, ao seu lado Gedaías, filho de Arumafe, defronte de sua casa, ao seu lado Atus, filho de Azabineias. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam a outra parte, como também a torre dos fornos, e ao seu lado Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. A porta do vale, repararam-na os moradores de Zanoa, estes a edificaram, e lhe assentaram os batentes, com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. A porta do monturo, reparou a Malquias, filho de Recabe, governador do distrito Bet-Aquerem, este a edificou, e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte, reparou a Salum, filho de Coose, governador do distrito de Mispá, edificou-a e a cobriu, e lhe assentou os batentes, com seus ferrolhos e trancas, edificou também o muro da piscina de Selá, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até defronte dos sepulcros de Davi, até a piscina artificial, e até a casa dos homens poderosos. Depois dele fizeram os reparos os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, por seu distrito, depois dele seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispá, reparou outra parte, defronte da subida para a casa das armas, no ângulo. Depois dele reparou Baruque, filho de Zabai, outra parte, desde o ângulo até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Miremote, filho de Urias, filho de Acos, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da mesma. Depois dele fizeram os reparos os sacerdotes que habitavam na campina, depois Benjamim e Assub, defronte da sua casa, depois deles Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra porte, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo, e a torre que se projeta da casa real superior, que está junto ao átrio da guarda, depois dele Pedaías, filho de Parós. Ora, os Netilins habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre que se projeta. Depois repararam os tecoitas outra parte, defronte da grande torre que se projeta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos fizeram os reparos os sacerdotes, cada um defronte da sua casa, depois deles Adoque, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele Simaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele repararam outra parte Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafe. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, uma parte defronte da sua câmara.
Depois dele reparou Malquias, um dos ourives, uma parte até a casa dos netinins e dos mercadores, defronte da porta da guarda, e até a câmara superior da esquina. E entre a câmara da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Neemias 4. Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, faze recair o opróbrio dele sobre as suas cabaças, faze com que ele seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo, e coligaram-se todos, para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e há muito escombro, não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles, e os matemos, e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós. Pelo que nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças, e com os seus arcos. Olhei, levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro, e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava sua arma. E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava trombeta estava no meu lado. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com o seu moço pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas, e de dia trabalhem. Desta maneira nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam largávamos as nossas vestes, cada um ia com a arma à sua direita. Neemias